aluno. Neste vídeo, falaremos sobre dificuldades ortográficas, ou seja, os erros mais frequentes de ortografia, como confusão de grafia por causa do som de certas palavras e palavras similares que se diferenciam por uma ou duas letras. Vamos lá? Começaremos com a ortoépia. A ortoépia ocupa-se da pronúncia correta das palavras, ou seja, a perfeita emissão de vogais, fonemas e respeito ao timbre das tônicas, tudo de acordo com a norma culta. Quando uma palavra é pronunciada incorretamente, comete-se a cacoépia. Vamos ver alguns exemplos. Advogado, quando o adequado é falar advogado. Apropriado, quando o correto é apropriado. Cabeleireiro, quando o adequado é cabeleireiro. Sobrancelha, quando o correto é sobrancelha. Mendigo, mas o correto é mendigo. Cabeçalho, quando o correto é cabeçalho. Agora, quem troca a posição da sílaba tônica na palavra comete erro de prosódia. Quando alguém comete um desvio de prosódia, damos a isso o nome de silabada. Vamos ver alguns exemplos. Rúbrica, quando o correto é rubrica. Recorde, quando o correto é recorde. Interim, quando o correto é interim. Gratuito, quando o correto é gratuito. Nobel, quando o correto é nobel. Prototipo, quando o correto é protótipo. Algumas palavras permitem pronúncias e grafias duplas, então você escolhe como falar e escrever. A esse processo damos o nome de dupla prosódia. Vamos ver algumas palavras. Acróbata ou acrobata. Assoviar ou assobiar. Aterrissar ou aterrissar. Infarte ou enfarte. Diabetes ou diabete. Ambrósia ou ambrosia. Zangão ou zangão. Muito bem, vamos ver agora algumas palavras que causam dúvidas porque são escritas de forma muito parecidas. Vamos lá. Mal, com L, é o oposto de bem e é um advérbio. Exemplo, não passou no concurso porque estava mal preparado. Mal com U é o oposto de bom e é um adjetivo. Exemplo, não passou porque era mau aluno. Temos também A, escrito com H, e A. O A com H é verbo impessoal, do verbo haver, sentido de existir ou tempo passado. Por exemplo, há dias em que sinto falta de estudar. Há 10 anos não vejo meu irmão. O A, sozinho, significa preposição, com sentido de limite, distância ou futuro. Por exemplo, o banco fica a 1 quilômetro daqui. Ou chegaremos daqui a 15 minutos. Mas e mais. O mas é uma conjunção adversativa, como porém. Exemplo, ela come muito, mas não engorda. O mais é o oposto de menos. Exemplo, estudei pouco de manhã, à tarde estudarei mais. Afim, junto, e afim escrito de forma separada. O afim separado é uma locução prepositiva com sentido de propósito e para. Por exemplo, estou aqui a fim de te orientar sobre seu estudo. Afim junto indica semelhança, algo correlato. Por exemplo, matemática e estatística são matérias afins. Temos também acerca, escrito de forma junto e separado. Acerca, escrito de forma junto, significa sobre algum assunto. Então, por exemplo, discutiremos acerca deste assunto, ou seja, discutiremos sobre este assunto. Acerca separado
é o artigo a mais o substantivo cerca. Por exemplo, a cerca não resistiu ao temporal e caiu. Além disso, temos também o traz, escrito com S, e traz, escrito com Z. Traz, escrito com S, é um advérbio, indica lugar, direção. Por exemplo, afaste-se para trás. Traz com Z é um verbo que indica a ação de trazer. Por exemplo, o pai sempre traz presentes para o filho. Por fim, veremos os 4 usos dos porquês. Primeiro, falaremos do porquê separado e sem acento. Ele é usado em frases interrogativas, diretas ou indiretas. Também equivale à expressão pelo qual, pela qual. Por exemplo, por que você não estudou? Não sei por que você se foi. Já o porquê junto e sem acento é uma conjunção explicativa e introduz uma explicação ou causa da oração. Por exemplo, estudo porque sei que minha hora vai chegar. Temos também o porquê separado e com acento. Ele ocorre em final de frase, sempre acompanhado de um sinal de pontuação. Por exemplo, você não foi para a faculdade. Por quê? Temos também o porquê junto e com acento. Ele é um substantivo e equivale a motivo, razão e é precedido de artigo. Por exemplo, saiu de casa e ninguém sabe o porquê, ou seja, ninguém sabe o motivo. Bom, vimos as principais inadequações e palavras que causam dúvidas. Devemos nos preocupar em pronunciar e escrever adequadamente as palavras, sem acrescentar ou retirar partes, ou ainda deslocar a posição tônica delas. Nossa ascensão social depende disso, seja em entrevista de emprego ou em uma prova. Fique atento a isso. Bons estudos e até mais!